A morte. A morte é necessariamente a essência de tudo. Tudo vai morrer. Tudo vai perecer. Nada é efetivamente perpétuo. Nada vai durar para sempre. Nada é abençoado com a eternidade. Vai ter sua juventude, vai ter sua existência intacta, seja o tempo ou seja qualquer tipo de força externa. Perecer é algo real, é necessariamente o destino, a única certeza de todas as coisas. Eu nunca cheguei a pensar sobre a morte, justamente porque ou eu tenho medo dela, ou eu já tive experiências com ela. Eu quase fui dessa para melhor. Eu quase vislumbrei coisas que eu não queria vislumbrar. Mas eu nunca cheguei a realmente questionar o que seria o fim de tudo e o que seria a vida propriamente dita. Até que eu joguei Tsukihime. E o Tsukihime é cheio de temas. E a vida, este sonho, a eternidade, a perfeição, a morte, o fim inalterável, são alguns deles. São particularmente os meus favoritos. Aqueles que são um tanto citados na Rota da Ciel e estão fortemente implícitos na Rota da Arcade. Minha personagem favorita de Tsukihime não é nem porque eu seja um fã maluco de Castlevania, e talvez a vampira gostosa ganhe muitos pontos comigo por ser uma vampira, mas na verdade os pontos da rota dela vão apenas porque eu gosto do flerte com essa temática. Eu prometi que ia falar sobre Tsukihime, o anime que não existe de Tsukihime, mas para que eu comece a falar de Tsukihime, para que eu comece a falar desse anime que não existe, é mais do que obrigatório que eu fale de alguma coisa que seja concreta, não é mesmo? É mais do que obrigatório que eu dê o meu ponto de vista sobre Tsukihime. Se eu não puder entregar o que eu vejo, o que eu interpreto, o que eu entendo, e por que Tsukihime me marcou tanto, ao ponto que eu decido gastar tempo falando sobre, eu acho que não faria muito sentido eu simplesmente analisar um anime e trazer coisas meio óbvias. A animação é ruim, a adaptação é ruim, e ponto final. Tsukihime é uma obra grandiosa. É algo que verdadeiramente marcou a indústria dos jogos, marcou a indústria do seu gênero, marcou a indústria das visual novels e foi uma base importantíssima para Type Moon e para todo o universo da franquia Fate. Exatamente por isso eu preciso, no mínimo, falar sobre uma questão que Tsukihime me fez abordar, me fez pensar sobre. Jogos não são assim tão simples, visual novels também não. Afinal, se você dedica horas e horas do seu tempo lendo um texto, uma hora ou outra aquilo que você está lendo vai fazer um enorme sentido. Porque aquilo não é só um texto para te fazer ter um pouquinho de dopamina ou ter algum tipo de investimento para seguir a rota da heroína específica. Aquilo tem algo a mais, aquilo tem um conteúdo. E é justamente a partir desse conteúdo que eu gostaria de conversar sobre. Tsukihime é um caso curioso. Eu conheci Tsukihime originalmente justamente porque eu queria saber mais do universo de Fate. Então eu fui consumir mais obras do Naso, só pela desculpa de que se conecta com o universo de Fate. E assim eu comecei a jogar a visual novel. De forma, obviamente, completamente licenciada, porque vocês sabem, né? Então, enquanto eu começava a jogar Tsukihime, e olha, por incrível que pareça, eu não gosto de visual novel, não é o meu gênero favorito, porque eu sou um cara que é viciado em Metroidvania, viciado em jogo de luta, viciado em Action RPG, em alguns JRPGs muito específicos, só pela história muito boa. Como dá pra perceber, eu sou um cara que gosta de jogo com movimento e porradaria frenética. 2 pontos. Então, Tsukihime ser apenas uma experiência de ler texto até que eu consiga fazer uma mínima ação para selecionar mais texto de um conteúdo específico poderia não me agradar. Mas na época eu estava muito curioso para absorver informação
Eu lia wikis gigantes de personagens e gastava muito tempo consumindo conteúdo. Então, pegar os conteúdos extras que vinham enquanto aqueles personagens iam dialogando, pra mim era um estímulo muito plausível para que eu continuasse lendo. E por assim se seguiu. Eu fui lendo e fui lendo. Então, em determinado momento, algumas coisas que a Craig ou que o Chique falavam ressoavam comigo e eu achava minimamente interessante. Até que passou-se um tempo e eu cresci. Enquanto eu cresci, como todo ser vivo e vivendo a vida aleatoriamente, eu lembrei que eu tenho mortalidade. Eu fiquei muito doente. Eu literalmente quase morri em um acidente de carro. Para no final, o universo, o destino ou qualquer coisa se mostrar. É engraçado que foi exatamente nesse momento do acidente que eu percebi o quanto a minha vida era curta e era um tanto insignificante perante todo o universo e tudo que existe. Eu nem fiz o que eu queria fazer, eu nem tinha começado minha faculdade ainda e tudo ia acabar naquele momento. Foi simplesmente assustador. E perceber o quanto a vida é frágil também é assustador. O tema da morte é sempre algo complicado. Seja se um parente seu morre e a sensação de perder um parente é inexplicável. Eu mesmo perdi parentes importantes e eu nem sei como começar um diálogo ou definir essas perdas. Até mesmo quando você passa por experiências que te mostram o quanto a vida é frágil, você também não sabe definir exatamente o que foi que você passou, mas é como se você sentisse um peso gigantesco nas suas costas. Principalmente, essa foi a sensação que eu tive. E assim vai. Tsukihime é interessante, principalmente na rota Dark Age, porque foi a primeira rota que depois de um tempo eu percebi que tratava sobre a beleza do quão curta é a vida. Nós sabemos da eternidade, nós até mesmo temos mídias que brincam com os problemas de uma vida eterna, do quão terrível seria você viver para sempre e ser condenado a passar a eternidade solitário. Mas em Tsukihime nós temos um vilão que busca a eternidade, a beleza daquilo que é eterno, contra a podridão daquilo que necessariamente uma hora vai acabar. Nós temos a própria vampira Arcade, um ancestral que basicamente é imortal. E temos Chique, aquele possuidor do poder para trazer a morte, para trazer o fim, aquele que pode literalmente ver o fim das coisas e criá-lo. Chique é capaz de matar tanto a existência dos objetos quanto a própria existência da vida em si. É um conceito de morte bem interessante que eu não consigo definir ao certo por agora. Mas quando chegar no vídeo do anime de Tsukihime eu provavelmente vou me aprofundar mais nessas coisas. Afinal, aqui é um vídeo simples onde eu só quero debater um tópico. Mas, bem, em Tsukihime nós temos esses dois opostos. Um ser que é realmente imortal e transcende os aspectos humanos, e temos um humano que é mortal e consigo carrega a morte. Alguém que é infinito e além da compreensão, e alguém que é compreensível e traz o fim. Necessariamente, ambos Chique e Arcade têm um romance e têm o debate de seus pontos de visão, aonde percebemos o quanto a vida, mesmo curta, pela perspectiva de Chique e pela forma que Arcade trata, os momentos que durarão pouco tempo com ele são interessantes, são necessariamente belos. É bom saber que, mesmo que eu não viva uma vida eterna, a vida que eu vivo ainda é um sonho. As coisas que eu fiz ainda são algum tipo de sonho. As conquistas que eu tive ainda têm um tipo de valor inestimável, porque até mesmo a humanidade é condenada a ser um tanto frágil. Um dia o Sol vai explodir, e se até lá a gente não tiver desenvolvido algum tipo de supernave espacial e migrado para outro planeta, então simplesmente a gente acaba por aí. Então, se tudo tem um fim,
Por que nós devemos nos importar em continuar? Isso é uma incógnita que nós, como seres racionais, acabamos tendo. Animais continuam vivendo porque eles seguem seus instintos de sobrevivência, mas nós nos questionamos e buscamos um sentido em viver e em existir. E normalmente vivemos como se fôssemos durar para sempre. E quem disse que o momento que existimos não é uma eternidade? Não é perfeitamente bonito? A vida ser algo frágil é o que dá beleza. Na verdade, todas as coisas frágeis normalmente são muito bonitas. Decorações muito caras são frágeis. Pinturas são frágeis. Plantas e outras belezas naturais são incrivelmente frágeis também. Essa fragilidade, essa noção de que uma hora aquilo vai mudar ou desaparecer completamente, é o que torna aquele momento que estamos experienciando tão bonito. Nós não podemos segurar eternamente algo, mas uma vez que se passe, nós não podemos esquecer. Você provavelmente não pode amar alguém por toda a eternidade, mas se em algum momento você já gostou de alguém, isso provavelmente vai ficar com você por um bom tempo. Provavelmente vai ser algo ruim, ou talvez seja algo muito bom. Esses sentimentos que você impõe a alguma coisa têm um valor. E a vida, ela tem um valor simplesmente inexplicável. É como se fosse um sonho. Existir, nascer, viver e ver o mundo, ver coisas que você talvez jamais esperaria ver, se tornar um médico, um psicólogo, qualquer tipo de coisa, são possibilidades que você pode fazer. A forma como você vive, se molda, se transforma, ser mutável, é lindo, é bonito. A eternidade, o eterno estado de incapacidade de evolução, de mutação, permanecer tendo a mesma cor e a mesma estrutura, isso é entediante. Por termos vidas finitas, podemos apreciar a beleza da mudança, pois a mudança é um evento eterno, é um tesouro. Assim como nós somos um tesouro, apenas nós sabemos quem nós somos, apenas nós sabemos a beleza do que nós vimos, e exatamente por isso só nós podemos ter esse prazer. Só nós podemos compartilhar esse tesouro único que só está com a gente. Tsuki Hime me fez ter o ensinamento, por mais que talvez não seja a mensagem original do Naso, de que a vida é bela, justamente porque ela é uma fonte imutável e suas mutações são finitas. Apenas eu posso ver a minha mudança, apenas eu posso ver outras mudanças, apenas eu posso pensar e saber certas coisas. E apenas eu posso aproveitar ou apreciar essa beleza. Como um sonho que é preso somente à minha imaginação, e apenas eu sei exatamente o que eu estou vendo neste mundo imaginário, a vida é apenas um sonho, que apenas eu, vivendo minha própria vida, posso definir suas mudanças e seus limites de forma imaginária. E isso é algo maravilhoso em Tsuki Hime. Como aquela trilha sonora, um tanto melancólica, se junta aos personagens apenas sentados ou um observando o outro, um agindo com tamanha empolgação perante simples memórias de coisas simples. Afinal, um ser eterno vai compartilhar, vai experimentar e vai achar magnífico as memórias que passou por alguém que talvez daqui a algum tempo já não vá mais existir. Arcade é um vampiro que vai vencer o grande vilão, mas depois ela terá que dormir de novo até que esse grande vilão retorne. Ela tem um tempo de sono gigantesco. Shiki, como um mortal, inegavelmente vai acabar perecendo, mas o momento que Arcade passou com Shiki, por ser algo finito e por não ser possível repeti-lo novamente, aquilo tem um valor inestimável para a mesma. Aquilo é como um sonho. Fora da realidade, ou mesmo na realidade, vendo com a razão ou fora da razão, Tsuki Hime é uma das poucas obras de um catálogo atualmente um tanto extenso, e eu me orgulho de dizer isso, que me fizeram parar para pensar,
parar para refletir, sentir o momento que eu estava vivendo, notar o que seria a minha própria existência e achar a minha vida nesse ponto algo simplesmente lindo. Quero dizer, eu acordo, vou fazer minhas coisas e às vezes eu vejo algo que provavelmente eu não vejo de novo. E talvez só eu veja esse algo. Talvez o céu estrelado que hoje eu vi, essa noite, só eu veja. E isso é incrível. Eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com Tsukihime no geral, e sei que é um tanto estranho eu só falar de uma experiência minha com a obra, mas eu acho que seria estranho eu comentar sobre o anime em si e não falar das minhas próprias experiências com o conteúdo no geral. Eu espero que vocês tenham necessariamente gostado. Isso é o máximo que eu posso trazer de introdução por agora. Então, é isso. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com os amigos e com os inimigos também, se eles... Vai que eles gostam de mim, não é mesmo? Tem que me compartilhar e me deixar famoso. Então, obrigado e vamos apreciar este momento. Esta bela noite.